para que a gente possa alinhar a contagem do tempo. Alguma dúvida? Pode só. Eita. Então a contagem do tempo não será feita. A contagem do tempo vai ser feita e a marcação vai ser em 1 minuto, 4 minutos, 5 minutos e 5 e 10. Ok. Só uma dúvida antes. Dá para me ouvir bem nesse tom? Tá. Eu vou iniciar em 5, 4, 3, 2, 1. Quando as primeiras pessoas chegaram na Terra do Sol e colocaram seus pés aqui, onde vocês estão, elas sentiram medo. Elas sentiram medo de terem deixado seu passado, elas sentiram medo de ter deixado sua família, elas sentiram medo de talvez nunca conseguir pertencer a uma terra que não era sua. E elas tiveram medo de que um dia essa terra que estamos aqui fosse tirada. E esse medo, bom, esse medo vai ser concretizado amanhã. Dependendo da nossa decisão, do que acreditamos e do que faremos. Mas eu digo isso para vocês porque eu também tenho medo. Eu tenho medo porque os meus antepassados, eles sofreram e eles estão aqui comigo e aqui com vocês. Porque a história, ela não é escrita por aqueles que não tentam. Ela é escrita por aqueles que vão até o fim. E eu sei que vocês tremem, porque eu também estou tremendo. E toda vez que vocês botarem a mão no peito e sentirem a batida do coração de vocês, é a mesma batida do ritmo dos pés em meio ao nosso destino amanhã. E a nossa história, bom, ela é feita a partir da pena que temos. As nossas armas, os nossos rifles, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que conseguimos carregar e toda a nossa história. Para que as vírgulas das vidas de vocês e das pessoas que vocês amam não virem pontos finais. Mas não só escrever, mas que essa tinta que será feita com sangue, o meu sangue, o seu sangue, o sangue na nossa terra, que será derramado. E o papel, bom, o papel é aqui. É onde nascemos, é onde crescemos, é onde nós tomamos a nossa identidade. Eu não prometo salvá-los amanhã. Eu não prometo milagres. Eu não prometo que o fim da nossa história ele será bom, porque talvez ele não será. Mas eu prometo que a nossa história será contada. Porque esse capítulo será escrito por mim e por vocês. Porque os vivos, eles lembrarão dos mortos, os mortos honrarão aqueles que vieram, e ainda que não sobre ninguém para contar a nossa história, a terra lembrará da nossa luta. E eu decidi lutar, não por mim, mas por vocês que estão aqui. E é por isso que eu os reuni aqui. E é por isso que nós vamos lutar. E ainda que não sobre ninguém, ninguém para contar a nossa luta, a terra lembrará. A mesa agradece o excelente discurso. Rebeca pode ficar à vontade caso queira assistir o discurso das próximas oradoras. Boa tarde, Beatriz, tudo bem? Alguns direcionamentos para você.
Essa rodada tem um tempo de discurso máximo de 5 minutos, com 10 segundos de tolerância. Por ser uma rodada eliminatória, caso você ultrapasse os 10 segundos, você é eliminada e o seu discurso não é avaliado. O mesmo acontece se você não atingir o tempo mínimo de 1 minuto de discurso. A marcação do tempo é feita com 1 minuto, 4 minutos, 5 minutos e 5 minutos e 10 segundos. Por se tratar de uma rodada eliminatória, você não pode dispor da marcação do tempo oficial que nós fazemos. Beatriz, você pode utilizar qualquer coisa nesse auditório, o púlpito, as cadeiras, o palco, contanto que seu discurso seja microfonado, com o microfone de marcação azul que está atrás de você. Alguma dúvida? Boa sorte e bom discurso. Pode fazer em qualquer espaço. Oi, pessoal. Só para confirmar, tá todo mundo me escutando bem, nesse tom? Perfeito. Eu espero que também esteja dando para me ver bem, caso não tenha muito o que fazer sobre isso. Antes de começar, eu queria só fazer alguns agradecimentos. Eu queria agradecer, acima de tudo, por todas as pessoas da minha sociedade, especialmente aquelas que estão no PS. A nova geração vem cada vez com mais amor, mais paixão. E eu me sinto muito feliz que, de alguma forma, por algum motivo, vocês gostam de mim, vocês aceitam os meus conselhos e as minhas coisas que eu falo. E agradecer também a todo mundo, especialmente o movimento nordestino, que fez com que esse movimento de PS não só não acabasse, mas que ele se tornasse o triplo do que ele era antes. Então, muito obrigada a todos. Agora, sobre meu discurso mesmo, né? Eu começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Eu não quero olhar para cima e ver os urubus que voam e que passam através dos corpos e dos cadáveres que estão ali no chão. Eu não quero ter que olhar na cara de cada um dos meus amigos, familiares, das pessoas que eu amo, e ter que ver a cara pálida delas, e ter que ver e reconhecer os cadáveres que foram mortos naquele conflito. Eu não quero ver o choro e as lágrimas e as pessoas que estão do lado desses cadáveres implorando que fosse elas ali no lugar. Mas o problema é que o presente, ele não está bonito. E a gente sabe disso. A gente sabe que tem muito, muito problema daqui para frente. Porque quando a gente olha em nossa volta e olha para frente, a gente não vê nada, por enquanto. Não tem ninguém para nos ajudar. Não vieram ninguém para trazer armas. Não vieram ninguém para nos socorrer. Eles sabiam e deixaram a gente para morrer. A gente está só nisso. E quando eu olho na cara de vocês, eu vejo medo, eu vejo desespero, eu vejo as pessoas que eu amo e que eu tanto amei ao longo dessa vida, as pessoas que brincaram comigo, as pessoas que me criaram. Eu vejo vocês assustados. Eu vejo vocês querendo fugir dessa porta. E eu não aguento. Eu não gosto de ver isso. Esse sentimento é o pior. E o que eu não esperava que eu ia ter que sentir um dia na minha vida. A situação do presente não está fácil. E tudo o que parece, o presente vai culminar para aquele futuro. O futuro e o rastro de destruição que um cagaço deixa em todo lugar que ele passa. E que Lampião vai e tira toda a nossa esperança e a nossa união. Mas eu não acho que a gente vai repetir a mesma história que eles. Porque mesmo que o presente não esteja o mais favorável, eu acredito muito mais em nós. Eu acredito muito mais na força e na união que nós temos. E eu sei, não é eu acho, eu sei que a gente pode mudar isso. Porque a gente já passou por muito pior. A gente já enfrentou a seca, a miséria, a fome. A gente já enfrentou desastres naturais e a gente sobreviveu. Então, um mero cangaço, um mero lampiãozinho vestido, arrumadinho, não é nada para nós. Se a gente já enfrentou tudo isso, a gente consegue enfrentar isso agora. Porque basta a gente querer. Se a gente quer que as coisas não aconteçam, se a gente quer que não esteja o rastro de destruição na nossa frente, não vai ter.
A gente vai lutar. A gente vai ter esperança. A gente vai poder olhar para um futuro e para um local que não vai estar cheio do rastro de destruição. Vai estar em paz, vai estar o alívio. Quando a gente olhar para o rosto das pessoas, a gente não vai ver o desespero, a morte, a tristeza, o choro. A gente vai ver o alívio, a tranquilidade de que passou, de que o pior foi superado. A gente tem total capacidade de fazer isso. Porque eu acredito em cada um de vocês para mudar esse presente e para moldar o nosso futuro. Se a gente não quer que o futuro seja aquele de todas as outras cidades, ele não vai ser. A gente é unido, a gente é forte, a gente tem armas, a gente tem estratégias, a gente tem conteúdo, a gente sabe, a gente consegue. A gente pode não ser, ou não achar que nós somos mais fortes, mas quando a gente tem um ao outro, quando a gente tem as pessoas que a gente ama do nosso lado, a gente fica invencível. A gente fica invencível contra qualquer problema, contra qualquer futuro que nos aterroriza. Então não se preocupem, porque amanhã a gente vai olhar e vai ver só o alívio, a tranquilidade. A gente vai ver o pôr do sol, a gente vai ver o escuro, e a gente vai entender que eles passaram. A gente vai ver eles saindo derrotados e a gente vai ser marcado na história. Porque quando a gente olhar, a gente vai entender. E a gente vai ficar para sempre marcado como o povo que derrotou o Lampião e como o povo que se uniu para derrotar o cangaço. Esse é o meu discurso. A mesa agradece o excelente discurso. Beatriz, pode ficar à vontade, caso você queira ouvir os próximos discursos. Joana? Boa tarde, tudo bem? Algumas orientações rápidas antes do seu discurso. O seu tempo de discurso é de 5 minutos, com a tolerância de 10 segundos. Como se trata de uma rodada eliminatória, assim como foi a semifinal, caso você passe da tolerância, você vai ser eliminada. O mesmo vale caso o seu discurso não tenha 1 minuto mínimo. A contagem do tempo vai ser feita de forma sonora, com 1 minuto, 4 minutos, 5 minutos e 5 minutos e 10 segundos. Como se trata de eliminatória, você não pode dispor do tempo. Joana, você pode usar qualquer coisa que esteja nesse auditório, o púlpito, as cadeiras, o palco, à vontade. A gente só pede que o seu discurso seja microfonado, com esse microfone que você já pegou, e que você deixe em cima da mesa ao sair. Alguma dúvida? Eu queria só testar o microfone, porque eu não estou acostumada a usar, então rapidinho, tá? Todo mundo consegue me ouvir assim? E assim, todo mundo consegue me ouvir? Top. Tá. Tá bom. Joana, boa sorte e bom discurso. Muito obrigada. Eu inicio meu discurso em 3, 2, 1. Querido povo de Mossoró, uma boa tarde a todos vocês que tiraram um tempinho no dia de vocês hoje, em meio a tempos tão caóticos, para virem me ouvir falar. Muito obrigada. Então, acho que nada mais justo do que começar isso aqui me apresentando. Prazer, meu nome é Joana. Sou nascida e criada em Mossoró. Mas, para além disso, eu sou moçoroense aqui, ó, no coração. Assim como cada um de vocês aqui. E hoje vocês já sabem sobre o que eu venho falar. Sim, é verdade. Hoje, o sol ele não se põe mais como nos outros dias. O laranja no que pinta o céu do entardecer de hoje, ele não o pinta para celebrar. Ele o pinta para nos lembrar. Nos lembrar da sombra que está por vir. É verdade. Os telegramas já avisam. O Lampião vem. E com ele, nós também sabemos que não são só os cangaços que vêm,
mas também a dúvida, o medo. E o principal, a pergunta que não quer calar. Mossoró vai fugir ou vai resistir? E eu entendo vocês porque eu sou uma de vocês. O medo que pulsa no coração de cada um aqui é o mesmo medo que pulsa no meu peito. Mas a gente tem que entender que esse medo, ele tem que ser superado, porque algo muito mais forte tem que pulsar. A honra e a dignidade do povo que pisa aqui, ó, nesse chão, e chama esse local de casa, de lar. Nossas casas, nossas famílias, nossos amigos, tudo que a gente ama, tudo que a gente conhece. Para que tudo isso se mantenha de pé, nós temos que escolher se manter de pé primeiro. É verdade. Lampião vem. Lampião, o rei do cangaço. Mas aqui em Mossoró, ó, nananina não. Aqui em Mossoró, Lampião vai ver uma coisa que nenhum rei na história foi capaz de derrotar. Um povo unido. Aqui não tem historinha de fazendeiro que corre para a fazenda se isolar e se esconder. Não tem história de sertanejo que arrega, não. Aqui só tem um povo. Um povo que sabe que liberdade não se negocia. Liberdade se defende. Então, sim, talvez amanhã, esse mesmo chão que eu piso aqui hoje nessa praça, esteja manchado de sangue. Talvez o barulho dos tiros, eles ecoem no lugar do silêncio que nos engloba agora. Mas eu garanto a vocês que quando, porque não é uma questão de se, é uma questão de quando. Quando o Mossoró resistir, a gente vai estar resistindo em nome de todo o Nordeste, em nome de todos os sertanejos que se curvaram diante de Lampião. Nós vamos ser exemplo de força, de coragem. Então é por isso que eu peço, não se entreguem, não entreguem as suas casas, não entreguem as suas famílias, não entreguem a nossa cidade. Porque Lampião está esperando chegar aqui e encontrar rendição. Mas, ó, sabe o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar um povo que não se ajoelha. Então, amanhã, quando o sol nascer de novo sobre Mossoró, que ele não encontre pessoas covardemente se escondendo atrás de portas, mas sim homens e mulheres que preferem usar o medo como arma e a honra como trincheira. Porque o que está em jogo aqui vai muito além da nossa vida. O que está em jogo aqui é a nossa história, é o nome da nossa cidade, é o nome de Mossoró. São as histórias que ecoarão nos nossos cordéis, nos nossos livros, na voz dos nossos filhos, dos nossos netos. Então eu pergunto a vocês, qual é a história que vocês querem contar? É a história de mais uma cidade que fugiu? Ou é a história de uma cidade que fez o oposto? Que ousou fazer o que todo mundo considerava impossível, derrotar Lampião. Eu já fiz a minha escolha. Eu vou lutar. Porque quando o sol nascer, eu quero que ele nasça e narre a história de Mossoró, a história da cidade que derrotou Lampião. Porque quando isso acontecer, eu quero que Mossoró entre para a história, entre para a eternidade. Encerro meu discurso. Obrigada, gente. Boa noite. A mesa agradece o excelente discurso. Joana, pode ficar à vontade para assistir o discurso das próximas oradoras, se você quiser. E Gustavo? Gustavo?
Oi, Erielke, boa tarde, tudo bem? Algumas orientações iniciais. O seu tempo de discurso é de até 5 minutos, com tolerância de 10 segundos. Por se tratar de uma rodada eliminatória, caso você ultrapasse esses 10 segundos, você vai ser eliminada. O mesmo acontece caso o seu discurso não atinja o mínimo de 1 minuto. A marcação do tempo vai ser feita de forma sonora, com o barulho de uma sineta, em 1 minuto, 4 minutos, 5 minutos e 5 minutos e 10 segundos. Por se tratar de uma rodada eliminatória, você não pode dispor da contagem da sineta. Eriel, que você pode usar tudo que tiver nesse auditório. O púlpito, as cadeiras, o palco, pode ficar à vontade. Desde que o seu discurso seja microfonado e que depois do discurso você deixe o microfone em cima da mesa. Alguma dúvida? Oi? Alguma dúvida? Então, a contagem do tempo vai ser 1 minuto. A contagem do tempo vai ser 1 minuto, 2 4 minutos, minutos, né? 1 minuto, 4 minutos, 5 minutos e 5 minutos e 10 segundos. Isso. Eu não posso escolher... Não. Tá. Ok. Ok? Erielke, boa sorte e bom discurso. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a toda a sociedade SDP por estar aqui hoje. E todo mundo é merecedor de estar aqui, tá? E um beijo para meu amor, que está ali assistindo. Irei começar o meu discurso em... Consegue me escutar? Oi? Tá. Irei começar o meu discurso em 3, 2, 1. Somos filhos dessa terra. Mas hoje, mais do que nunca, a gente tem um medo que pode se concretizar amanhã. Em que os boatos e as violências saem dos jornais e podem vir à tona. Em que o nosso gado ele pode ser roubado, em que a nossa terra ela pode ser roubada, em que os cangaceiros eles podem vir aqui e tentar calar a nossa voz como povo, mas não somente isso. Tentar apagar toda a história do povo moçoroense. Quem sou eu? Eu sou filha de painho e de maninha, que são trabalhadores assim como vocês. E eles saem todo dia no sol, parecendo o sol que está na cabeça de cada um, para poder trazer comida e dignidade para a gente. Coisa que o Estado não faz. Então, não venho aqui representar governo nenhum coronel. Eu venho aqui representar vocês, porque eu sou vocês. Eu sou daqui, eu sou do Mossoró. Eu não venho pedir também para vocês ficarem, se vocês não quiserem. Mesmo sabendo que vocês estando aqui é essencial para que a gente consiga superar essa ameaça. Mas eu também vou falar para vocês não fugirem. Não vou falar isso. Mas eu quero que vocês sintam. Eu quero que vocês sintam esse medo e agarre. Eu quero que vocês sintam raiva e eu quero que vocês sintam a impotência. A impotência de que nada está sendo feito, porque de fato não está. Historicamente, somos esquecidos por sermos do interior, por sermos pequenos e sermos ignorantes demais para não sermos destaque do próprio Estado. A questão é que, a partir de hoje, eu quero falar que eu sinto medo, assim como vocês. Só que o meu medo, ele é menor do que o medo de não fazer nada. É menor do que o medo de ficar sem um lar, ficar sem minha identidade. Porque eu sou moçoroense, eu sou nordestina e tenho orgulho disso. Então, se você quer lutar, lute. Mas você vai lutar por você vai lutar pelos seus ancestrais e você vai lutar por todo o seu povo. Lute pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho. Lute por você e pelas vozes que não conseguem mais lutar. Lute. Porque assim como Mandacaru, somos terra de Mandacaru, que tem raízes profundas e sobrevive ao solo seco, ao sol escaldante, a gente vai resistir. Vamos resistir e vamos trazer história, porque amanhã é dia de fazer história. A história em que o povo faz mais do que o Estado, a história em que o povo ele é mais forte que o Estado, a história em que o povo resiste, a história em que o povo afasta o lampião que todo mundo tem medo. Então, povo moçoroense, eu gostaria de falar que
com muito orgulho amanhã de manhã, eu estarei na frente, segurando minha arma, de cabeça erguida e batendo no peito, que daqui eu não arredo nem a pau. Amanhã eu estarei lá. E quem quiser me acompanhar, venha. Porque somos Mandacaru, somos terra de povo bruto, povo forte, povo com raízes fincadas no chão. E nenhum lampião vai tirar a gente daqui. Eu gostaria de falar mais também, que muitos governantes acham que a gente não tem o direito ou não tem a força necessária. Mas juntos, unidos, o lampião não sabe a força de um povo unido. Ele pode até conhecer a força do governo, mas do povo moçorense não sabe, não. Então, eu quero falar que eu, moçoroense, com muito orgulho, desde que nasci, meus pais moçoroenses, não vamos ter nossas histórias apagadas, não vamos sair daqui. Quem quiser, fique para lutar comigo. Porque saiba que ficando para lutar, vocês vão fazer história, vocês não vão se arrepender. E vocês vão parar o lampião. Somos caba da peste, somos resistência. Somos moçoroenses de coração e alma. E nenhum lampião vai botar medo na gente. Obrigada. A mesa agradece o excelente discurso. Ariel, que pode ficar à vontade para assistir o discurso das próximas oradoras, caso você queira. Bia. Oi, Júlia, boa tarde. Boa noite. Alguns direcionamentos para você. O seu tempo máximo de discurso é 5 minutos. Por se tratar de uma rodada eliminatória, você tem uma tolerância de 10 segundos, mas a partir dos 10 segundos, o seu discurso vai ser eliminado. O mesmo acontece caso você não chegue no tempo mínimo de discurso de 1 minuto. A marcação do tempo vai ser feita de forma sonora com o som da sineta, em 1 minuto, 4 minutos, 5 minutos e 5 minutos e 10 segundos. Por se tratar de uma rodada eliminatória, você não pode dispor da contagem do tempo pela sineta. Júlia, você pode usar qualquer coisa que esteja nesse auditório, seja o púlpito, as cadeiras, o palco, desde que o seu discurso seja microfonado com o microfone de marcação azul que está atrás de você. 1 minuto, 4 minutos, 5 minutos e 5 minutos e 10 segundos. Não, você não pode dispor da marcação. Boa sorte e bom discurso. Antes de começar, só queria fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, à minha Sociedade de Debates UFC, que sempre está me incentivando, me ensinando e sempre está comigo para tudo. E também quero dedicar esse discurso, primeiramente, à minha sociedade, mas também a todo o movimento nordestino de debates. Eu começo em 5, 4, 3, 2, 1. Vocês se lembram? Vocês se lembram das músicas que cantávamos? Vocês se lembram das danças que fazíamos? Vocês se lembram dos nossos festejos? De como éramos felizes? Vocês se lembram como era a nossa vida antes? Como vivíamos? Como estávamos unidos? Eu me lembro. E eu sei que cada um de vocês também se lembra. Eu me lembro o quão bom era ter um local aonde voltar, aonde repousar, aonde me sentir bem em casa.
pertencente com aqueles que compartilham o mesmo sentimento que eu. Esse tempo, ele não foi esquecido, ele não foi apagado, ele não foi deixado para trás. Esse tempo nos foi roubado. Esse tempo nos foi arrancado, usurpado diretamente de nós. Mas nós não fomos os primeiros. Não. Eles não fizeram de surpresa. Eles não fizeram de supetão. Eles eram parecidos com a gente. Eram parecidos comigo, eram parecidos com vocês. Eles começaram falando, culpando o mesmo inimigo que nós culpávamos. Eles começaram defendendo a nossa causa, lutando pelo que queríamos, jurando que nos defenderiam, que seriam diferentes de quem nos oprimia, nos abandonava, nos rechaçava por sermos quem somos. Eles prometeram. Nós acreditamos. Essas mentiras nos foram contadas e nos geraram esperança, nos fizeram acreditar que havia alguém do nosso lado, que não estávamos sós nesse sentimento. Elas foram feitas para nos deixarem imersos a algo que não iria ocorrer. Nos deixarem completamente estagnados, pois alguém mudaria por nós. Completamente inertes ao que nos acontecia. Nós nos calamos. Nós nos calamos quando eles começaram a atacar as primeiras cidades. Quando eles saqueavam as cidades, quando eles queimavam as ruas. Quando mataram o primeiro prefeito, nós nos calamos também. Nós nos calamos quando percebemos eles abusando e destruindo nossas terras, acabando com o que tínhamos e colocando ao chão o que construíamos. Nós nos calamos. Quando percebemos a mentira, era tarde demais. Eles eram muitos. Eles eram os donos. Eles eram a força de opressão. Nós não nos calamos mais por esperança de mudança. Nós nos calamos por temor, por medo, por saber que nós éramos os próximos, que nós seríamos atacados da mesma forma. Eu também tive medo. Eu também chorei. As suas músicas, que viraram sussurros, também foram os meus sussurros. Os nossos festejos, que viraram enterros, também foram os meus enterros. Todo o que construíamos, na medida que se acabava, também me deu medo, também me calou. Vocês não me escolheram porque eu sou a mais inteligente. Vocês não me escolheram porque eu sou a rica. Não me escolheram porque eu tenho posse de terra. Vocês me escolheram porque sabem que eu ecoo a voz de vocês. Que eu posso falar o que está guardado em cada um de vocês. O sentimento, a raiva, o rancor em acreditar em mentiras que nos destroem, que nos destruíram e que nos fizeram ficar inertes. Nós vamos lutar. Apenas nós podemos lutar ao que nos pertence. A nossa terra não é uma construção, é a nossa cultura, é a nossa história. Nós vamos lutar e nós vamos deixar claro que resistiremos novamente, que seremos novamente a força de ação. Vamos deixar claro para eles que é na diversidade que desabrocha a flor do mandacaru. A mesa agradece o discurso, né? Ficou à vontade para ouvir já os discursos das próximas oradoras.
Raquel, boa tarde. Boa noite. Alguns direcionamentos para você. Essa rodada você vai ter um tempo de 5 minutos com tolerância de 10 segundos. Como é uma rodada eliminatória, a partir de 10 segundos, caso você não encerre seu discurso, você será eliminada. O mesmo acontece caso você não atinja o tempo mínimo de 1 minuto de discurso. A contagem do tempo vai ser feita com sinalização sonora em 1 minuto, 4 minutos, 5 minutos e 5 minutos e 10 segundos. Como é uma rodada eliminatória, você não pode dispor da marcação do tempo pela sineta. Raquel, você pode usar qualquer coisa que esteja nesse auditório. O púlpito, as cadeiras, o palco, pode ficar à vontade. Desde que o seu discurso seja microfonado com aquele microfone de marcação azul que está em cima da mesa. Alguma dúvida? Não? Boa sorte e bom discurso. Bardos realmente só são bem-vindos nessa cidade, ou quando vocês estão muito bêbados e querem entretenimento, ou em momentos de crise como esse. Eu sei porque o prefeito me chamou, porque de alguma forma vocês sabem como é a minha voz, mas vocês não sabem meu nome. Nenhum de vocês me conhece de verdade, mas já escutaram minhas músicas, já escutaram minhas histórias, eu tenho certeza que vocês gostam de todas elas. Ainda assim, eu conheço vocês. Vocês são um povo orgulhoso, um povo com história, tradição. Tudo que vocês construíram está aqui nessa cidade. Todo o ouro dos nossos prédios, cada orgulho dos nossos filhos, as escolas, tudo lindo. É isso que vocês têm que defender. É isso que o prefeito me trouxe aqui para convencer vocês a cuidar de verdade. Uma última vez. Cara, era o meu sonho convencer vocês a fazer isso. De verdade. Mas a verdade é que eu conheço vocês. Vocês são um povo nojento. Eu vivo nessas ruas e eu como os restos de vocês. Eu pego o que sobra, eu pego suas esmolas, eu não recebo nada. E não há rancor no meu coração quando digo isso, do que diz respeito a mim. Mas o que diz respeito uns aos outros, de vocês mesmos, nossa, vocês merecem ficar para lutar. Porque todo mundo sabe que nenhuma cidade sobrevive ao Lampião e não vai ser diferente dessa vez. O único motivo pelo qual eu aceitei fazer esse showzinho foi porque eu sei e eu pedi para o nosso prefeito não me interromper. Porque é burrice lutar contra esse homem. Porque ele não é um homem, ele é uma oração. Que eu fiz desde o dia que eu nasci nessa cidade amaldiçoada. Que eu fiz para invocar o anjo que genuinamente traria justiça para todos vocês. A minha justiça vem a cavalo, ela vem com um bando, e ela vem para transformar essa cidade em pó. A Sodoma e Gomorra nordestina finalmente cai, e se vocês lutarem, vocês todos morrem com ela. Amém! É exatamente isso que eu sempre quis. Eu quero que vocês lutem, esse é o meu sonho. Porque vocês são nojentos e merecem ser exterminados. Mas, se eu apelo pelo nome de Deus para fazer a minha oração de justiça, eu tenho que operar pelas regras dele. E se Deus definiu que até a caça tem o direito de correr, e se até o pecador tem direito de se arrepender, o recado que eu dou para vocês hoje é um pouco diferente. Corram. As 7 pragas de Egito foram exatamente o que fez com que o povo hebreu deixasse seu cativeiro, pois se libertem. Peguem seus cavalos, tudo que vocês amam. Deixe o ouro das igrejas aqui mesmo. Vocês não precisam defender isso. Peguem seus filhos, peguem numa carroça, tudo que você realmente ama e vá embora para longe. Porque o meu anjo vingador vai atrás até o dia que vocês se redimirem por todos os seus pecados. Cada cidade desse sertão vai ser limpa de todo o nojo que eu vejo em vocês. Mas um dia isso acaba, porque o meu anjo também é homem. É uma questão de tempo até que ele morra. Mas até isso acontecer, eu te asseguro,
a missão que Deus incumbiu a ele vai estar satisfeita. E a minha oração, aquela que eu fiz de joelhos implorando a ele para que essa cidade virasse outra, ou virasse pó, finalmente vai virar realidade. E esse bardo vai poder sorrir e cantar mais uma vez nas ruínas de todos vocês. A mesa agradece o discurso, agradece a todos os competidores e todos os finalistas, todos que fizeram parte do Public Speaking do segundo Mandacaru. Gente, pedido. Alô, som. Oi, oi, oi. Galera, vamos aproveitar que tá livre agora. Todo mundo vem aqui pra frente pra gente fazer uma foto grupal. A gente provavelmente não vai conseguir